Quero agradecer ao pastor Fernando pelo convite, aos seus obreiros, seus ministros. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu não sou muito bom nas palavras, não. O negócio é logo ir para a Bíblia. Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Aleluia. Está ótimo. O som está maravilhoso. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Quem achou? Capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis. Segundo a tradição escrita por Moisés. Gostaria de compartilhar o versículo de número 3. Versículo 3, eu peço para os irmãos permanecerem com as suas Bíblias abertas. Pentecostal não gosta muito de ficar com a Bíblia aberta, não. Ele já fecha a Bíblia, né? Já fecha, coloca do lado. Mas se você puder ficar com a Bíblia aberta, eu acho que vai ser bom para você. Versículo de número 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Eu vou contar até 3 e vou ver os irmãos lendo uníssonos aqui. Eu gosto e prezo pela Bíblia corrigida. Eu sei que aqui tem várias versões diferentes, né? Então vai ficar meio... Mas em quase todas as Bíblias, esse versículo é igual, né? Eu vou contar 3 e queria ouvir a igreja ler esse versículo. No 3. 1, 2, 3. Amém. Deu tempo de eu abrir a água. Feche teu olho. Senhor Deus, muito obrigado por este versículo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e porque as Tuas misericórdias, elas duram de geração em geração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, o texto que nós lemos é um texto pequeno, conhecidíssimo da igreja, faz parte da abertura do Gênesis, mas eu gostaria muito de compartilhar algo que eu venho pensando. Eu vou pregar subordinado ao tema, os filhos da luz. E eu gostaria de ler tantos outros versículos, né? Eu fui tentado a ler assim, porque a Bíblia fala de luz de Gênesis e Apocalipse. Mas eu vou ler outros versículos, mas este aqui me chamou muito a atenção. Porque o Gênesis, ele trata da cosmogonia, principalmente o capítulo 1 e 2. Quer ficar informado da cosmogonia, leia o Gênesis 1. Tudo que existe passa por aqui. Todas as primeiras coisas está aqui nesse capítulo. Tudo que é primeiro está aqui. Primeira árvore, primeira ave, primeira estrela, primeiro homem, primeira mulher, primeiro jardim, os primeiros animais, o primeiro pecado, o primeiro projeto de salvação, está tudo aqui. Eu gosto muito do capítulo 1 e 2 de Gênesis. Mas o versículo 3, ele me chama a atenção. Ele me chama a atenção porque, nessa introdução, eu queria que os irmãos entendessem o seguinte, que a contagem começa a partir do versículo 3. A criação, na realidade, começa a partir do versículo 3. O versículo 1 é para atestar a eternidade de Deus. Deus não se explica, Deus não argumenta, simplesmente a Bíblia diz, no princípio criou Deus. Então esse versículo 3
vai manifestar a criação. E Deus, para criar, Ele vai fazer algo extraordinário. Primeiro versículo diz: e disse Deus, vai Omer, no hebraico. Ou seja, há um projeto aqui, há uma decisão. Deus decide criar. Ele resolve criar. Mas Ele não vai fazer isso sem antes de acender a luz. Deus não trabalha no escuro. O contexto do versículo 2 diz que só havia trevas na face do abismo. E nas trevas Deus não trabalha. Ora, e o versículo 1? O versículo 1 está na eternidade de Deus. Não se sabe nada sobre ele. O versículo 2, a informação, existem 3 formações: o abismo, as trevas e o Espírito Santo se movendo sobre as águas. Ninguém sabe sobre esse versículo. Tudo que nós vamos saber, tudo que vai ser permitido compreender, é a partir do versículo 3. E para que o homem, para que a mulher entenda, Deus acende a luz. Deus revela para nós que nas trevas não se faz nada. Na escuridão. Já tentou andar na escuridão? Ora, mas você poderia ter perguntado, mas não é Deus? Ele não pode fazer todas as coisas? Sim, Deus é infinitamente grande. Mas Ele gosta de falar conosco, de revelar, de mostrar como é que é feito, como é que são feitas as coisas. Então aqui Ele vai acender a luz. Mas antes de acender a luz, a Bíblia diz que Deus disse: haja decisão. A luz vai existir porque Deus quer que ela existe. Todas as coisas existem porque Deus quer, ou existiu porque Deus quis, ou vai existir porque Deus continua querendo. Nada pode existir se Deus não quiser que exista. Tudo passa pelo querer de Deus. Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus quis que você estivesse aqui. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, quem é que me dá certeza de que o Senhor lhe chamou? O Senhor lhe chamou por quê? Para ser pastor. Eu disse sim, porque Ele quis. Porque Ele quis. Eu citei, eu até brinquei com esse irmão, disse: olha, eu estou inserido no capítulo 3 e no versículo 13 do Evangelho de Marcos. Lá diz que o Senhor chamou para si aqueles que Ele quis. Quem Ele não quis, não deu para chegar. Quem Ele não quis, não se aproximou. Quem Ele não quis, nem chegou perto. Mas aqueles que Ele quis, Ele escolheu para fazer a sua obra. Então, tudo que Deus faz é porque Ele quer. Sem Ele querer, nada acontece. Então você está aqui porque Ele quis que você estivesse aqui nessa noite. Para glorificar o seu nome, para adorar o seu nome, para bendizer o seu nome e para dizer glórias a Deus. Tudo é porque Deus quer, senão não acontece. Tudo é da vontade de Deus. Olha que interessante. Haja luz, e a Bíblia diz que houve decisão de Deus. É interessante que essa luz aqui, depois eu prego, essa luz aqui não é a luz do sol. A luz do sol, Deus vai gastar 6 versículos para falar da luz do sol, do versículo 14 a 19, e isso é no 4º dia. Lá no versículo 19 diz: foi a tarde, a manhã e o 4º dia. Isso aqui não é a luz do sol, isso aqui não tem nada a ver com sombra e nem com hélio queimando. Isso aqui é uma luz específica, chamada luz cósmica. Essa luz, ela está ausente, aliás, presente em qualquer período da história. À noite, de manhã, de tarde, de dia. É a luz cósmica. Existem 2 palavras para luz no hebraico: or e maor. Maor é a luz do sol. É o shemesh.
é o hélio queimando outro gás. Sol, é ondas radiativas luminosas. É a luz cósmica, é uma luz diferente, é uma luz que aparece mesmo sem ter o sol, ela vai existir. Esta luz, ela é uma luz que eu quero colocar nessa noite aqui como uma luz profética. Há algo escondido atrás deste versículo que Deus quer revelar para nós. Haja luz. Ele tira. É interessante que o apóstolo Paulo, agora me lembrei do capítulo 4, versículo 6 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Deus criou a luz das trevas. Pela voz do apóstolo Paulo, a matéria-prima para a luz foi as trevas. Esquisito, né? Você sabia que qualquer físico pode estudar a luz, mas ninguém estuda as trevas. Você já viu algum físico chegar em uma faculdade, em uma lousa, gravar um DVD, dizendo, olha gente, as trevas é formado por X raios? Ninguém faz isso, porque não existe. A luz sim, nós sabemos que 7 raios compõem a luz. Nós sabemos que 7 cores formam a luz. 3 raios básicos formam a luz. Mas nós sabemos que as trevas não. A luz se estuda, as trevas não. Porque a luz é reveladora, enquanto que as trevas ocultam. Eu quero que você repita para o seu irmão assim. Diga, essa luz. Está fraco. Diga, essa luz. Do Gênesis 1. Ela existe para revelar as obras de Deus. A luz é reveladora. É a partir da luz que nós vamos entender que Deus cria as outras coisas. Portanto, esta luz, ela revela as obras de Deus. Deus não criou nenhuma obra, Deus não fez absolutamente nada enquanto havia trevas. Porque Deus só trabalha no claro. O apóstolo João disse que nele não há trevas. E quando nós olhamos esse texto, nele ele é transparente, ele brilha. Tudo que Deus faz, ele revela. Deus não faz nada sem revelar. É porque nós não percebemos. Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Você é servo de Deus? Mas eu quero pregar, agora eu quero dar uma chegadinha no espiritual. Eu queria que você entendesse que você, como crente, você é da luz. Eu gostaria de colocar aqui no primeiro Gênesis, Deus cria luz para revelar a sua obra. Só que Deus, profeticamente, Ele está inserindo aqui uma ideia. A ideia de alguém espiritual, universal, todo-poderoso, que não é Deus, e é Deus ao mesmo tempo. Aqui também fala de Jesus. Eu não vou querer entrar nos detalhes do versículo 1, porque seria muito demorado e muito complicado explicar, mas Jesus está inserido aqui como um agente da criação. Todas as coisas que Deus fez baseado, teve como base Jesus. Jesus é o pilar da criação. Jesus é o alicerce da criação. Jesus é a base. Por isso que o apóstolo João diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque quando Deus disse, haja luz, se manifesta Jesus e cria luz. Ou seja, Jesus aparece na criação. Porque já tem Deus e o Espírito Santo. Agora aparece Jesus. A Trindade está aí no versículo 1, 2 e 3. Agora dá uma olhada, por favor. Se havia só abismo, ele resolve fazer a luz. Por que ele quer fazer a luz? Para que as suas obras apareçam. Mas segundo a Bíblia, nós, a igreja de Cristo, quando olhamos para o segundo Gênesis, lá em João capítulo 1, ali eu chamo de segundo Gênesis, você vai ver que Deus vai acender a luz de novo. Quer ver uma coisa? Diz o texto assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus.
E o Verbo estava com Deus. Agora dá uma chegadinha no versículo 4, 3 e 4. Abre a tua Bíblia aí para tu ver um negócio. 4 e 5, para a gente adiantar um pouco. Agora eu vou falar da igreja, amém? Dos filhos da luz. Quem é filho da luz aí, diga glória a Deus. Então vamos ver se você passa pelo crivo de João. Porque não basta dizer que é filho da luz, tem que ser filho da luz. Eu sou filho da luz. Eu tenho certeza que você é. Olha o que diz o versículo de número 4 e 5. Nele quem? Jesus, no Logos, no Verbo. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Luz aqui é a luz na mente. E a luz resplandeceu nas trevas. Só tem. E a luz resplandeceu lá no capítulo 1, versículo 3, a luz resplandece nas trevas. Trevas, cosmos. Trevas, caos. Aqui a luz vai resplandecer agora, do ponto de vista espiritual, de novo nas trevas. Que trevas são essas do capítulo 1 de João? Deus não fez mais uma luz cósmica. Não, agora é no coração. Nas trevas do homem. O homem agora vai ser criado. Segundo o versículo 13 e 14, nós vamos entender que o homem foi gerado não da vontade do homem, nem da vontade da mulher, mas da vontade de Deus. Portanto, o homem é filho da luz, automaticamente. E como filho da luz, ele deve brilhar. Porque quem não brilha está apagado. E quem está apagado está na escuridão. Quem está na escuridão está nas trevas. E se está nas trevas, Deus não pode operar. Deus só pode operar na luz. Olha o que diz o apóstolo Mateus no seu evangelho. Jesus no Sermão do Monte, eu vou citar para você, precisa ler não. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz assim no capítulo 5 de Mateus, e no versículo de número 14. Eu acho tão tremendo esse versículo, pastor Fernando, porque todas as vezes que eu leio esse versículo, sabe o que eu vejo? Jesus me comparou a ele. Diga assim, Jesus me comparou com ele. Por isso que você e Jesus há uma comunhão. Sabe por que Jesus te comparou a ele? Porque Jesus nos comparou a ele? Porque Jesus me comparou a ele? Lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus chega na festa dos tabernáculos. Ele entra dentro do templo. E ele disse para os discípulos, e para quem quer ouvir, porque a festa dos tabernáculos era uma festa regada a muito fogo, candelabro de 9 bocas, candelabro de 9 bocas, de 7 bocas, grandes fogueiras eram feitas em frente do templo, aquilo eram acesas, aquilo à noite brilhava, a fachada do templo toda de mármore da Índia, com aqueles fios de ouro, com aquelas folhas de oliva, de ouro, folha da videira, aquilo brilhava, parecia um satélite no Monte Moriá, aquilo era fantástico, o povo se seguia, o povo deixava se guiar, permitia-se que a religião guiasse os seus passos através daquela festa, daquelas luzes. Glória a Deus, era importante, era louvor a Deus, era muito bonito, mas Jesus entra e diz assim, eu sou a luz do mundo, no versículo 12. Como que dizendo, isso é bonito, e tudo bem, isso é maravilhoso, mas não funciona. O que funciona de verdade sou eu, porque eu sou a luz que alumia, a luz que brilha nas trevas, a luz que verdadeiramente dissipa as trevas. É Jesus. E os judeus regalaram o olho quando ele disse, parece que eu estou vendo ele falando em grego, não sei se ele falava grego, mas o texto é grego. Ego eimi phos cosmon.
E quando ele diz, ego em mim, fos cosmon, quando ele diz, eu sou a luz do cosmos, eu sou a luz do mundo, os judeus dizem, quem é esse que está falando? Aí Jesus está dizendo, eu vou brilhar, porque quem me segue jamais andará, porque nas trevas Deus não pode trabalhar. Eu não estou colocando aqui um limite em Deus, eu estou dizendo que é um princípio. Diga, é um princípio. Ele acendeu o candeeiro para fazer as obras. E em ti ele acendeu a luz para operar milagres e maravilhas na tua vida. Você quando foi gerado, não foi gerado na escuridão. Você veio da escuridão, mas ele acendeu a lâmpada. Lá na Índia tem um ditado que quando uma pessoa, na Índia, qualquer casta, Brahma, Shiva, qualquer casta, quando uma pessoa está lerdo na conversa, começa a perder o raciocínio, ou às vezes não tem uma inteligência aguçada, um hindu começa a dizer para o outro, olha, as lamparinas, tua mente está se apagando. Você não está com a lamparina acesa, alguma coisa está acontecendo aí, está se apagando a luz que tem aí na tua testa, na tua cabeça. E é verdade, porque a luz que Deus acendeu em você, ninguém pode apagá-la. A decisão de apagar é sua, não é de Jesus. Eu sou a luz do mundo. O que é que ele está querendo dizer? Deus me acendeu para brilhar nas trevas. Por isso que João diz, ele é a luz do homem. Agora, dá uma olhadinha, por isso que em Mateus, né, que eu citei, capítulo 4, capítulo 5, 14. Olha onde é que eu vejo que ele nos compara a ele. Agora ele diz assim, ó, no versículo 14 de Mateus 5. Vós, olha o tempo do pronome. Vós quem? O grupo. Vós quem? Quem está seguindo? Vós quem? Quem está em volta? Vós quem? Quem aprende com ele? Vós quem? A igreja, o grupo. Vós sois a luz do mundo. Diga assim, filho de luz, luzinha é. Você é luzinha. Nós somos astros espalhados, luzeiros que brilham. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, agora ele vai colocar aí princípios profundos a partir daí. Eu tenho até medo de ler isso aí. Tem gente que lê com facilidade. Que lê, blá, 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 pronto, mas eu tenho medo de ler esse trem. Esse versículo, o 14, o 15 e o 16 não é fácil. Diga, eu sou luz. Agora vê o recado de Jesus. Não se acende, não se esconde uma cidade construída, edificada em um monte. Não dá para se esconder uma cidade que foi edificada numa montanha, num monte, num morro, não dá. O que é que eles querem dizer? O que é que Jesus quer dizer, aliás? Vocês não foram feitos para ficarem escondidos. Não dá para esconder a igreja de Jesus Cristo. Não dá para esconder um crente que anda na terra. Aonde ele está, ele tem que ser visto. Ele é visto por quê? Porque ele brilha. Ele é visto por quê? Porque tem a luz nele. Os demônios, quando olham um para o outro, dizem assim, lá vem uma luz ali. O outro diz, o que é que eu faço? Corre. O outro diz, não, põe um Ray-Ban para ver. Quando ele põe um Ray-Ban, diz, é luz do mesmo jeito. Põe a máscara de solda. Ele põe a máscara de solda e diz, o que você está vendo agora? Está brilhando do mesmo jeito. Então corre, porque é luz. É filho da luz. Eu acho que é 1 Tessalonicenses 5,5 diz, vós todos sois filhos da luz. Não pode esconder você. Você não pode ficar escondido, sabe por quê? Porque você é filho da luz. Agora veja bem, o que significa isso? O que isto significa? Dá uma olhada no versículo 15. Não se acende um candeeiro. Vou ler na minha linguagem aqui para você entender. Mas dá uma olhada no texto. E se põe debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire era uma peça de grão. E alguns judeus costumavam colocar acima da tocha para não ficar fumaçado os caibros, o telhado. Mas ficava longe.
Se descesse a tocha para dentro, ficava uma luz confusa. Brilhava, mas não brilhava. Não dava claridade. Um grande pensador da era patrística disse o seguinte: uma pequena vela acesa dissipa as trevas de um cômodo. Não precisa ser muito grande, basta ser uma luz, que as trevas têm que fugir dela, não existe. Ele diz, não se acende uma lâmpada, um candeeiro, uma candeia para colocar debaixo de uma tábua, de uma caixa, para colocar debaixo de um recipiente, ela não vai dar claridade. Mas ele diz aí onde é que se coloca? No velador. O que isto significa? Que eu tenho que estar em um ponto estratégico. Você tem que estar em um ponto estratégico. Porque a ordem de Jesus é a seguinte, no versículo 16. Então brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras. As tuas obras só irão aparecer, só vai aparecer, aliás, se a luz brilhar mais e mais. Mas você deve estar num ponto estratégico para que essa luz brilhe. Não é em qualquer lugar. E essa posição eu coloco geralmente em níveis diferentes. Primeiro nível é o cósmico. Nós somos o equilíbrio do universo. Não é as algas marinhas, não são os jacarés nem as baleias. Temos que respeitar aí o Greenpeace e outras coisas. Não são os vulcões, nem a mata amazônica, não é. Nós somos o equilíbrio do universo. Foi em nós que Deus colocou, eu já disse isso uma vez, coisa de cima e coisa de baixo. Em você há coisas da terra e há coisas do céu. Você é o equilíbrio. Como equilíbrio, fique em um ponto estratégico e brilhe, para que Satanás diga, ali tem luz, ali tem luz, ali tem luz, e fuja da tua presença. O que é que diz o profeta Isaías? Acho que é 61, né? Capítulo 61, primeiro versículo. Logo no primeiro versículo. Levanta-te e te apagas. É isso? Levanta-te e resplandece, porque as trevas já vêm chegando sobre ti. É isso? É não? Porque é a luz. É a luz que está chegando sobre ti. É a luz que tem que resplandecer. É a luz que deve brilhar. É a luz que deve impactar. Mas porém, Jesus diz, fique em um lugar que você possa ser visto, que você possa ser contemplado e que alguém possa enxergar através da tua luz as tuas obras. Vou abrir um parênteses aqui, porque agora eu vou falar das faixas etárias dos crentes. Primeiro, o crente não gosta de fazer obras. Eu vou falar de nós, olha o tempo do pronome para não falar que eu estou apontando o dedo, amém? Nós tem algumas coisas que nós aprendemos aí que destruiu a nossa realidade cristã. E eu nunca tive medo de falar isso. Primeiro é religião. Crente sem religião não é crente não, irmãos. E ainda tem os pregadores que dizem, não, é religião. Não, que isso, que você já faz parte de uma religião. Nós fazemos parte do cristianismo. Eu gosto de hora para tudo. O camarada não tem religião para cultuar a Deus, mas para comer ele tem religião. Ele gosta da comida na hora certa, o café da manhã na hora certa, o café da tarde na hora certa, o banho dele na hora certa, a roupinha passada lá no cabide na hora. Aí ele gosta. Mas quando é para Deus, não, pastor, eu sou religioso não. Eu não vou nem no culto no domingo porque eu não sou religioso. Tem uns apóstolos aí que pregam isso. Eu amarro em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Que sem religião o homem não consegue viver direito.
Eu não vivo dentro da religiosidade, mas eu sou religioso. Porque eu tenho hora para orar, eu tenho hora para chegar ao culto, eu canto 3, 4 louvores antes do culto, eu venho bem arrumado para o culto, eu não venho de qualquer maneira para a igreja, eu entro com reverência no culto, eu adoro a Deus dentro do culto, eu sinto a presença de Deus dentro do culto, eu sou religioso. Isso é confirmação. Pei, 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 pei. Sabe por que disseram não à religião? Vocês querem que eu diga? Fala, pastor. Para viver uma vida espiritual relaxadamente. Tem ninguém que entra de patinho dentro da igreja. Diz que é moderno. Vai para o culto de bermudão, vai para o púlpito. Diz que é moderno. É a modernidade que o diabo implantou na igreja. Eu não vi na Bíblia nada disso. E nenhuma profecia para isso. Outro dia encontrei um irmão na praia, lá em Praia Grande. Outro dia não, 1 ano atrás, 2 anos atrás. E ele disse, foi 2 anos, aproximadamente. Ele disse, pastor, na minha igreja tem liberdade. Porque lá em 2 Coríntios, diz assim, pastor Mário, aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Eu falei, mas quais são as liberdades dentro da sua igreja? O primeiro, lá a gente sapateia, dá golpe de karatê, bate com a cabeça na parede, cai no chão, baba, ronca, faz o que quer. Porque há liberdade. Segundo, lá a gente não liga para nada não. O crente vai de qualquer jeito para a igreja. Vestido como quer, porque onde há o Espírito Santo há liberdade. Eu falei, mas quem é que lhe ensinou esse versículo? Qual foi o mestre? O Espírito Santo não foi, porque ele não é doido. Ele não vai revelar uma desgraça dessa para uma pessoa. Eu disse, o senhor sabia que Paulo está falando sobre a lei? E existem 2 formas na Bíblia de falar de lei, no Novo Testamento. Toda vez que aparece a palavra Torá, está filmando aí? Toda vez que aparece a palavra Torá, não é lei. É ensinamento, é doutrina. A palavra Torá não significa lei. É chamada de lei por causa do conjunto de livros. Mas a palavra Torá no hebraico é ensinamento. É ensinamento. E todas as vezes que Paulo quer falar de a lei como maldição, ele fala nômios. Ele usa o grego, o jugo da lei. E era disso que ele estava falando. Nós não temos o jugo da lei. Porque Cristo veio, nos libertou, e onde há o Espírito, há liberdade. Libertação da lei, não da libertinagem. Aí vem esses homens e dizem, não é religião. Outro dia vi uma placa dentro de uma marcha aí, e tinha um camarada com uma placa, bem, não a religião. Quer viver de qualquer maneira. Quer vir até de shortinho, de biquíni para a igreja, porque não é religião. Eu vim de biquíni, ó. Por que não religião? É do diabo. Foi Satanás que implantou isso aí. Eu digo mais, não é profético, não é real. Vai muita gente para o inferno. Porque não observa a palavra de Deus. Quer vir para a igreja? Se arrume, se perfume. Põe a sua melhor roupa. Ah, pastor, mas é velhinha, lave, passe. Compre o passe bem. Tem uns ferros agora que faz milagre. Compra ele. Dá até um brilho. Não tem problema, mas venha bonitinho para a igreja. Porque você é luz. Você vai ser, você que vai servir de exemplo para outras pessoas. Referência. Vai fazer a diferença. A pessoa vai olhar para você e falar, ali não, ali eu conheço, hein? Ali eu conheço, é crente. Vive. Mas não, diga assim comigo, eu quero que você repita com coragem. Não basta ser. Tem que parecer. Ser só não é suficiente. Tem que parecer. Tem que olhar e falar, não, ele é. Mas você conhece, não, mas de cara eu já digo que ele é.
A vida espiritual dele depende dele, mas ele já é. Ponto estratégico. Jesus disse, tem que ficar no lugar certo. A lâmpada ficava lá na taubinha. Ó. Eu morei numa região que eu usei candeeiro, irmãos. Parece que eu sou tão velho, né? 53 anos só de idade eu tenho. Mas eu, quando adolescente, morei numa região que não tinha luz elétrica. Era candeeiro. Minha avó fazia aqueles candeeiros de pavio. Frande. Lata lá chama-se frande. A lata de óleo se cortava, colocava o pavio, colocava querosene, lá é gás. Ninguém sabia o que era querosene, era gás. Vai buscar 1 litro de gás. Eu ia correndo, voltava correndo, minha mãe colocava no candeeiro, minha avó, e acendia, e andava o candeeiro na mão. O outro ficava pendurado na parede, no lugar certo para brilhar dentro da sala. Ponto estratégico. Não perca seu tempo, aproveite seu momento. Brilhe. Fique em um ponto estratégico com o seu testemunho, com a sua vida. Segundo, como é que eu posso brilhar? Como membro na igreja, normalmente. Eu tenho endereço. Diga, eu tenho endereço. Venha ao culto, todos os cultos, só quando não dá, quando está trabalhando. Quando canta, todo mundo canta. Quando lê, se ouve a palavra. Quando dá vontade, se diz um glória a Deus. Mas eu cumpro com as minhas obrigações. Eu vou falar não, Jeová, eu vou falar. Um golinho de água. Você acha que crente tem obrigações, irmãos? Eu falava isso ontem para uma pessoa. O problema é que pregaram uma liberdade tão grande que não tem obrigação. O crente tem que saber que ele tem jugo. Jesus tirou o jugo do capeta, mas colocou o dele, irmãos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós a minha libertinagem. Foi isso que ele disse? Não. Não foi. O que foi que ele disse? Meu jugo, canga. Quem já criou cabrito e ovelha aí sabe o que eu estou falando. Lá no Nordeste, quando a ovelha mesmo, coloca uma canga no pescoço. Ela vai querer pular a cerca do vizinho para comer o feijãozinho verde, a cabeça até vai, mas a canga não deixa o corpo ir. Ou seja, limites. Jesus colocou para nós limites. Eu não posso fazer o que eu quero, não é mentira. Isso é do diabo. Eu tenho limites, porque eu sou luz. Eu quero avivamento, eu quero bênção, eu quero tudo, mas não quero ter limites. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo e o meu fardo, tem fardo, irmão. Pastor, Jesus tirou todo o fardo. Tem crente que é assim, é folgado na fé, que é uma benção. Vive pendurado na fé dos outros e no testemunho. Pastor, Jesus tirou meu jugo e agora não tenho mais fardo. Estou livre, leve e solto. Peraí. Ele tirou do capeta. Ele tirou do pecado. Mas ele veio com o dele. O dele é suave, mas é. É leve, mas é. Não é de faz de conta, não. Não é nada de simbolismo, não. Você tem um fardo. Há uma vida. Há uma necessidade de buscar a santificação. Há uma necessidade de orar, de jejuar, de ter responsabilidade na casa do Senhor. Há um lugar de honra na casa do Senhor. Eu estou cansado de ouvir os pregadores prometendo as coisas no púlpito. Não aguento mais. Eu falei para um pastor essa semana, o pastor Maurício, vou parar de pregar. Não vou pregar mais. Porque não dá. Se você for em 1000 cultos, são 1000 promessas. Eu nunca vi pastor gostar de fazer tanta promessa. Deus vai enriquecer.
Deus vai dar casa nova. Olha, a chave está chegando. Eu estou com chaveiro em casa, quando não tem um lugar mais para chave. Olha a chave, recebe a chave, toma a chave, pega a chave. Eu não sei para que tanta chave, me dá o carro logo. Deixa que a chave eu mando fazer o miolo. Eu mando botar uma chave. A chave é mais fácil. É muita promessa, irmão. E responsabilidade é zero. E o crente confia nisso, hein? Ele não pode ver um pastor com a mão assim, ó. Pode ficar com a mão assim. Daqui a pouco você vai ver os pelinhos na cabeça. É só ficar assim que você vai sentir. E tem uns caras de pau. Me abençoa aqui, pastor, me abençoa aqui. Ai, como seria bom, né? Se fosse assim era muito fácil. A Bíblia diz diferente. Você é filho da luz. Terceiro, o reconhecimento na igreja. O camarada quer ser luz, mas não tem ponto estratégico para ele. Sabe o que é que os astrônomos chamam essas luzes que não tem ponto estratégico? Estrelas errantes. Ou asteroide que passa voando para lá e para cá, ninguém sabe o destino dele, não. As estratégicas estão lá há milhões de anos. Você pega Orion, vai nas Três Marias, o nome popular dado para o cinturão de Orion, elas estão lá desde a época de Jesus, estão lá no mesmo lugar. E brilham do mesmo jeito. E todo mundo sabe quem é. Agora, fica olhando no céu que você vai ver. Passou. Passou. Não tem destino. Não brilha, não tem brilho fixo. E geralmente, cai. Geralmente, cai. As firmes estão lá, vai queimar até a última gota de gás. Mas lá, sem sair do lugar. Vem nuvem, vem inverno, aquece as camadas polares, buraco de ozônio, descongelamento de polos, e elas continuam brilhando. Estão nem aí, estão dando risada. A Bíblia das estrelas do céu, estão lá dando risada. Não muda. Diga assim, eu quero aplicar a lei do reconhecimento. Talvez você nem saiba o que você falou. Mas pela fé entende. Se eu estou entendendo pela fé, pastor Mário. O que é a lei do reconhecimento? Como é que eu posso brilhar se eu não reconheço as coisas? Eu vou dar um exemplo de lei de reconhecimento. Pode, pastor? É que eu sou ensinador, não sou pregador, né? Lei do reconhecimento é isso aqui, irmãos. A lei do reconhecimento pode mudar o destino de uma pessoa, a vida de uma pessoa. O maior exemplo que eu tenho é lá na Cruz do Calvário, quando o ladrão, quem lembra do ladrão? Ele olhou assim, deu aquela olhadinha, esticou o pescoço, viu Jesus e disse assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é reconhecimento. O outro não dizia isso. Os dois injuriavam, mas teve uma hora que um disse, não, peraí, tem alguma coisa errada. E ele começa a repreender o outro. Nós merecemos estar aqui, mas esse aí não. Ele nada fez, nós fizemos, ele não. Ele reconheceu que Jesus, com a coroa de espinho, pregado naquela cruz, com o sangue derramando, já estava ficando roxo com tétano, cobrindo o seu corpo, com uma febre altíssima, com a cara toda inchada, pedaço de carne saindo do seu corpo, sem cabelo na cabeça, nu, com as suas vergonhas à vista, porque nessas cruzes colocaram um fraldão aí, mas Romano não ia colocar fraldão, colocaram foi nu, e ele olhou para aquele homem e disse, ele é o rei, este é o rei dos reis, este rei tem um reino, e eu quero ir para o reino dele. Sabe o que é que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mudou o destino daquele homem.
Você reconhece os seus líderes? Reconhece o seu pastor? Reconhece? Tem dado a honra devida? Porque tem uns camaradinhos que dizem, pastor, honra só a Deus. Eu aprendi assim, pastor Mário. Então tem um presbítero outro dia, eu estava dando um ensinamento para ele, ele falou, não, mas eu aprendi assim. Eu aprendi que deve ser desse jeito. Mas aí eu pergunto sempre para essas pessoas, aprendeu com quem? Pastor Mário, eu acho que deve ser assim. Eu faço uma outra pergunta. A Bíblia acha o quê? O meu achar não significa nada. O que significa é o que a palavra de Deus acha. Nós sabemos que o poder delegado, eu não vou falar sobre isso, que é muito complexo, é um seminário até que eu dou por aí, que eu ministro por aí, sobre autoridade espiritual. Poder delegado. Irmãos, é muito sério o poder delegado. E aí se aplica a lei da honra e do reconhecimento. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, não precisa ser teólogo não, sabe que teve um momento que João Batista foi superior a Jesus. Olha, João Batista. E teve um momento tão importante que Jesus reconheceu isso. Jesus disse, não, o cara é João Batista. O cara é a linguagem de gíria, tá, irmãos? Se ele é o cara, não é eu não. Sou eu não. E eu vou até ele. E Jesus foi. João, você me batiza. João era muito crente. Disse, não, senhor. Não, mas a lei é assim. O princípio é esse. É você que tem que me batizar. Mas o senhor é o Messias. Palavras minhas, grifo eu. O senhor é o Messias. O senhor é... Não, João. Você que está em superioridade aqui. É você que vai determinar o meu destino a partir daqui. O meu ministério vai ser determinado, vai ser alicerçado a partir daqui. Você tem que me batizar, porque você é que é autoridade. E eu sou a obediente autoridade. Jesus era obediente. Foi dito isso aqui na abertura do culto. Foi obediente até a morte. Aí João Batista disse, não tem jeito não, vou ter que batizar o camarada. Não sei as palavras que João Batista usou, mas que ele foi batizado, foi. E quando Jesus sai dali, começa a aparecer as teofanias. O céu se abre. Deus brada. João vê. O povo se assusta. Os discípulos começam a seguir. João desaparece. Jesus aparece. João vai preso. Jesus está liberto. João morre cortado com a cabeça. Jesus vai pregar. E aí Jesus passa a ser autoridade. Ele sempre foi, mas nessa delegação é assim que funcionou. Reconheça o seu ministério, o seu pastor, porque você é a luz. Não jante seu pastor na janta. Não almoce seu pastor no almoço. Quando eu digo pastor, eu falo nos obreiros que assim eu rodeio também. Ore pela igreja. Honre. Valorize. Porque nós temos liberdade de bater as costas do nosso pastorzão. Não? Tem lugar que você não tem essa liberdade. Tem lugar que o pastor sai por ali, ó. Por ali, ó. Eu digo porque eu conheço. Tem lugar que o pastor entra, quando conta os 3 hinos, após a 4ª oração, ele entra para pregar. Ele entra, vem para o púlpito, diz boa noite, porque nem pai do senhor infeliz fala. Somente boa noite, se ele falar boa noite, a paz do Senhor, pelo menos resolveu o problema, mas não fala porque ele não é religioso. Aí ele prega por não ser religioso, ele sai ali, ó, já tem um carro esperando ele na porta dos fundos da igreja. Você não vê ele não, bobo. Você não pega na mão dele não. Para pegar na mão desse pastor, tem que falar com o assessor do assessor do assessor. Se eu posso ir lá cumprimentar o pastor? Pode não. Está ocupado. Está nada, vai comer pizza com os amigos. E você vai para sua casa terminar de ver o Fantástico. Valorize o que você tem. Porque você é luz. Brilhe. Reconheça. Honre.
os presbíteros. Quem está entendendo aí? Eu vou terminar, que eu não vou pregar muito tempo não, quando eu sou pregador de pregar muito tempo não. Eu queria levar os irmãos num versículo bíblico. Como eu não tenho muito conteúdo, eu uso a Bíblia, né, irmãos? Eu não sou filósofo, então eu uso a Bíblia. Chega aí em Romanos, eu acho que é o capítulo 13. Tem um versículo aí que eu quero que você entenda, por favor. Uma hora eu quero falar mais sobre o reconhecimento, porque não vai dar. Eu ia gastar muito tempo, eu ia me tornar cansativo. Quem chegou em Romanos 13? Oh, meu Deus, eu vou ler esse versículo mesmo, Jesus? Foi em meio do céu isso aqui, irmãos. Todos acharam? Você presta não, irmão. Como filhos da luz, o apóstolo Paulo vai nos dar uma direção. Falando para a igreja de Roma, ele diz assim, ó, versículo 12. A noite é passada. O que é a noite? Escuridão. Simboliza trevas, pecado. Tudo aquilo que acontecia antes de você acontecer Jesus, ou do momento triste que você viveu, é noite. É passado. Isso não te pertence mais. Já se foi. Aí ele continua dizendo, e o dia é chegado. O que é o dia? A luz. A luz brilhou, tudo se passou. Agora eu vivo em novidade de vida. Agora eu sei onde eu piso. Mas eu vou ler o versículo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vírgula. Aqui vale a pena cantar aquele hino do Tales. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Todas as vezes que o pecado chegar, todas as vezes que as trevas se aproximar de você, que a treva se aproximar, todas as vezes que os convites não feitos pelo Espírito Santo, e sim pelo diabo, pelos demônios, agora como filhos da luz, você tem escolha, e não é opção, é obrigação. Não é opção. Você tem que escolher Jesus. Você tem que escolher brilhar. Você tem que escolher louvar. Ah, não é opção não, eu não sei, faço ou não faço. Não, é obrigação. Aí você vai dizer, ô capeta, eu já quero te informar que eu escolho Deus. Ah, mas eu quero dizer para você, demônio, quem é você? Eu escolho Deus. Ele não tem coragem, ele não tem poder sobre a tua vida, porque a tua escolha vai ser sempre Deus, sempre Jesus, sempre a palavra. Sabe qual é o que me deixa triste? É que não existe mais uma filosofia cristã na igreja. Isso ficou lá na Idade Antiga. Nem na média, é lá na Antiga, porque a média foi trevas. Onde as pessoas... John Wesley, que já está na transição da moderna para a contemporânea, John Wesley diz o seguinte no seu diário: existia uma irmã na igreja dele, uma serva, que quando ela cismava que ia perder o culto matutino, ela não dormia à noite. Para não perder o culto, ela ficava acordada para chegar às 5 horas na igreja. Isso na Inglaterra. Hoje não tem mais isso.
Se se abrir a igreja às 5 horas, só vai ficar os vagalumes, os pernilongos. Eu não estou falando que você tem que orar às 5 horas, não. Isso aí é um problema seu. Eu estou falando que não tem mais uma filosofia cristã. Eu decidi ficar com Jesus, eu decidi adorar Jesus, eu decidi falar de Jesus, eu não posso mais ficar escondido, eu estou sobre o monte, e luz no monte brilha, eu estou em um lugar estratégico, e no lugar estratégico eu posso revelar as obras para outras pessoas, os homens vão me chamar de discípulo, porque vão ver as minhas obras, eu escolho Deus. Você acha que esse mundo está violento por quê? O pastor falava comigo, meu pastor foi assaltado, viu? Foi sequestrado, pastor Marcelo Anzai. Chegamos na igreja, eu, ele e Edileuza. Entramos na igreja, com a escola de profetas. Comecei a escola de profetas com os obreiros de outra igreja também que frequentam. Ele falou assim, ele falou depois, ele foi pegar uma caneta no carro e não voltou. Disse, meu Deus, o pastor Marcelo sumiu. Mas eu pensei que ele tinha saído. De repente o celular de um irmão tocou, que era uma pessoa que tinha passado em frente à igreja e tinha visto. Ligou para ele, disse, olha, assim, enquadraram alguém aí, jogado, amarrado, jogado. Era ele. Amarraram ele, jogaram numa valeta. E ninguém sabia de nada. Ainda bem que Deus, quando tem um projeto, quando Deus tem um plano, Ele faz uma obra assim, de uma forma inexplicável. Deus deu livramento para ele. Horas depois ele chegou, sem o carro, mas chegou. Depois acharam o carro também. Está vivo. Creio que um pouco aquele trauma, mas hoje em dia tem que dar graças a Deus por ficar vivo no sequestro. Tem que dar graças a Deus, me sequestrar, mas eu estou vivo. Porque eles atiram com muita facilidade. Por quê? Porque os demônios hoje operam com muito mais legalidade. Deram muita legalidade. Esqueceram-se de adorar a Cristo de uma forma intensa. Se louva muito, mas se adora pouco. Eu falei isso para o presbítero Ailton outro dia. Ailton, aqui. Louvar se louva muito bem. Mas se adora muito pouco, porque adorar é se entregar, é se jogar. É dizer, eu sou completamente teu. Eu sou dependente. O pavio está apagando, Jesus, mas só o Senhor pode dar um sopro. E ele acender de novo. Para brilhar. Bendito é o nome de Jesus, que é a igreja que ainda se preocupa em pregar a palavra de Deus. E ele diz assim, rejeitamos, pois, todas as obras das trevas. Olha o que ele termina o versículo. E revistamo-nos das armas da luz. O que são essas armas da luz? Se você ler o 13, você vai ver que Roma estava num pecado, estava os pecadinhos tudo aí. Mas a verdade é que uma nova era surgiu para a igreja, que é a era de Jesus Cristo. A era que brilhou a luz. Então não posso estar vestido com roupas das trevas. Um soldado não pode voltar para pegar de volta uma roupa manchada no baú e colocar ela, não. Os romanos tinham o costume de tirar só o capacete, o escudo e se deitar e dormir daquele jeito, os soldados. Mas para nós, as armas são novas, a roupagem é nova, é tudo novo, é da luz. Aí eu faço coro com Isaías de novo. Resplandeça a vossa luz. Levanta-te. Vai para o lugar de estratégia. E glorifica o nome do Senhor. E diga, Jesus, eu sou luz, eu quero brilhar. E a nossa luz é uma luz diferente. Não é luz fria. Diga, eu não sou luz fria. Inventaram a luz fria, nós somos luz quente. Luz que queima.
Luz que queima demônios. É que você não pode ver o mundo espiritual. Mas os demônios estão andando aqui agora, lá do lado da estrada, lá do lado de fora da igreja. E se ele bota o olho para aquela janela, cada cabeça é um foco de luz, brilhando. Sem piscar, brilhando sempre. E aqui nessa igreja tem um tufão de luz que sobe para a glória, que é a comunicação do Espírito Santo com cada luz que está aqui, ó. Você é conectado na maior luz. Você resplandece a luz da maior luz, que é Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Por isso que a luz diz, o Deus diz, haja luz e houve luz. Houve. Não vai existir. Houve. É realidade. Não é um fato, é um fator. Um fato é uma coisa que aconteceu, um fator está acontecendo sempre. É um fator, é um fator. É a luz que brilha. Fique de pé em nome de Jesus.